Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem em suas casas, todo mundo juntamente com sua família, gozando de muita felicidade e saúde, né? Bem, nós vamos começar hoje uma aula nova, né? A gente finalizou com os Incas e aí nós vamos falar hoje de uma aula interessante que é sobre o humanismo, né? A gente viu no primeiro capítulo o período do moderno, o período moderno, na verdade, né, da Europa, que ele teve início aí no século XVI e ele foi caracterizado por alguns movimentos, né, de mudanças e também de pensamentos, né. Essas mudanças e esses pensamentos ele foi compreendido no mundo inteiro, né? No mundo todo. Não foi uma coisa assim fechada, foi o mundo todo passou a ter conhecimento, né? Principalmente no contexto, os dogmas da igreja, eles começaram a ser questionados e começaram a ser questionados por estudiosos, né? Que mais tarde eles ficaram conhecidos como humanistas, né? Por quê? Porque muitas, a gente já até inclusive nós falamos sobre isso, né? Que a igreja ela tinha um poder muito grande na época medieval, ela detinha todo o poder de riqueza e de certa forma ela tinha assim, um poder também sobre a sociedade, sobre as pessoas daquela época, né? Então, os dogmas da igreja, na verdade, tinha que ser respeitado acima de qualquer coisa, né? Então, aí, nesse período aí, eles passaram a ser questionados também, né? No período do humanismo, né? Ou seja, dessa outra fase da história conhecida como humanismo. Então, tudo que acontecia na igreja, eles passaram a contestar, né, esses estudiosos. E, então, essas pessoas ficaram sendo chamadas de humanistas, tá? Pelas suas contestações, por não admitir o que realmente estava pregando a igreja, né? Estudos humanistas, eles criavam novas propostas de estudo, de ensino, sendo responsável por vários movimentos de renovação e também de conhecimento, né? Pois defendia um programa chamado Estudos Humanistas, ou Estudos da Humanidade, tá? E esses programas estavam relacionados a conteúdos como a poesia, a gramática, a história e também filosofia, matemática e também a ética, né? Então eram estudos que estavam relacionados ao ser humano, ao estudo do ser humano, tá? Então aí a gente vê o seguinte, que eles propuseram na época aí a retomada desses estudos cultural clássico greco-romano, ou seja, relacionado à Grécia e também a Roma, né? Então, na visão deles, era mais alta a expressão de cultura, principalmente, né? Que valorizava o quê? A criatividade. A cultura valorizava essa criatividade, tá? Temos aí uma arte bem típica mesmo, relacionada ao estudo do humanismo, né, que ele está aí representado aí, vocês estão vendo que essa foto, ela está bem representada aí por essa época. Então, o homem medieval, ele acreditava que todos os acontecimentos, eles eram determinados por Deus, o homem medieval, tá? Eles acreditavam que as coisas que aconteciam no mundo eram determinadas por Deus. Alguns intelectuais, eles ficaram insatisfeitos com isso, né? Com essas ideias.
Então, eles criaram um movimento conhecido como humanismo, que é o que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Eles utilizaram a civilização da antiguidade clássica como inspiração. O ser humano era o centro de tudo, no pensamento deles, né? Do humanismo. Ele dizia que o ser humano, ele era o centro de tudo. Natureza, ser humano e cultura, da antiguidade clássica e também o uso da razão. Isso a gente vê muito lá no estudo de filosofia, né? Que eu creio que vocês já ouviram falar alguma coisa em relação ao uso da razão. Nesse período também, conhecido como humanismo, aconteceram muitas coisas interessantes, muitas coisas foram criadas nesse período. Tá? A invenção da imprensa, por exemplo, foi uma delas. O processo de fabricação de papel chega na Europa no século XII. Foi utilizado pelos mercadores venezianos para registrar informações importantes. O uso da prensa também, a Bíblia, de 42 linhas de 1455, era considerado o primeiro livro impresso. O aumento da produção e a venda de livros. Então, a invenção da escrita, ela deu uma alavancada bastante interessante aí nesse processo de escrita, né? Porque tudo era feito à mão, tudo era escrito com muita demora, né? E a partir da imprensa, as coisas começaram a se modernizar, né? O que se fazia com um tempo bem longo, ele diminuiu bastante e a produção aumenta aí nesse sentido, né? Como no caso da Bíblia, que aí ela foi imprimida várias vezes, então produziu muitos livros em pouco tempo, né? Como hoje nós sabemos que a imprensa é de suma importância, porque tudo que a gente quer, a gente vai lá, manda produzir, reproduzir, e isso é uma rapidez muito grande. Hoje quase ninguém escreve mais nada, tudo a gente manda imprimir, tudo a gente manda fazer. Por quê? Porque a gente tem essa ferramenta que possibilita uma rapidez no nosso trabalho, né? Existiram também as críticas aos conceitos católicos, né? Como vocês estão vendo aí, né, essas fotos que está representando exatamente cada crítica dessa, né? Essa aí está representando o teocentrismo, Deus como centro de tudo, tá? Aí está representando a criação do mundo por Deus, né? Ou seja, a ideia de que Deus é o fundador de todos os fenômenos do universo. Este é o pensamento central da Igreja Católica, né? Essa teoria é chamada de teocentrismo, tá? Deus como centro de tudo. Temos também uma outra explicação chamada geocentrismo, Terra como centro do universo. Veja a diferença do teocentrismo para o geocentrismo. Teocentrismo diz que Deus é o centro de tudo. Geocentrismo já diz que a Terra como centro do universo, né? Os defensores do geocentrismo, eles acreditavam que os demais planetas e o Sol girava ao redor da Terra, o que tudo isso era criação de Deus. Então, todos os planetas giravam ao redor da Terra e que isso seria a criação de Deus. Temos uma outra linha de pensamento aí por nome de antropocentrismo. O homem como centro de tudo.
Veja bem, antropocentrismo, né? O estudo do homem. O homem como centro de tudo. É a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos da natureza, ou seja, do universo. Os humanistas, eles entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo, usando a razão. Aí a gente vai dar um pulo lá para a filosofia, né? Novamente, que bem explica sobre essa situação aí. Temos uma outra linha de pensamento também, né? Representada por esta figura que vocês estão vendo, é o heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Essa figura aí é a figura do Sol, na ideia deles, né? Naquela época também, tá? Então ele já diz o seguinte, que o Sol era o centro do universo. Era defendido por um padre e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, 1473-1543. Para ele, a Terra, como planeta, realizava movimento de rotação, isto é, girava em torno de si mesma, e o de translação girava em torno do Sol, coisa que vocês também viram lá em geografia, né? Essa explicação que temos dois movimentos, né, da Terra, que é um de rotação e o outro de translação. O de rotação a Terra gira em torno de si mesmo, e o de translação, a Terra gira em torno, ao redor do Sol, né? Um movimento aí de rotação dura 24 horas e o de translação demora um pouco mais, que vai a 365 dias, né? Ou seja, demora um ano para fazer esse movimento, né? Claro, a gente não sente, porque tudo isso é uma coisa mesmo da natureza, as coisas de Deus é muito perfeita. A gente não sente esse movimento nem de translação e nem de rotação. A gente não sente que a Terra está girando e que a gente também está girando junto com ela. A gente não sente isso, mas está acontecendo. Então, pessoal, nós temos essa explicação aí sobre o humanismo, essas críticas do conceito do humanismo, né, que nós falamos, que é exatamente o antropocentrismo, o teocentrismo, o heliocentrismo, enfim. Nós temos essa explicação que está representando aí para nós sobre o humanismo. E eu quero que vocês façam uma atividade da página 298, eu vou estar aí na agenda, eu deixei aí na agenda, 299 e 303. E aí depois, na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando do Renascimento, né? Que é um complemento aí do humanismo, tá? Que vocês tenham um dia maravilhoso e que vocês se cuidem bastante, tá? Porque a coisa ainda continua, infelizmente, e a gente tem que se cuidar para que nós não fiquemos doentes. Que a gente retorne muito rápido para a nossa sala de aula, que é um lugar mais gostoso, né, nosso, tá bom? Então tá, boa aula para vocês, estudem, repita, leia, faça suas atividades e aí na live a gente se encontra, tá bom? Beijo para todos, um abraço.